a paz do nosso Senhor Jesus, que está mais um dia com a graça do nosso Senhor, passando aqui para nós tirar um minuto do nosso dia, né, da nossa vida, para nós ouvir e meditar a voz de Deus, né? Então nós devemos sempre tirar um minuto do nosso dia, da nossa vida, para nós ouvir a voz de Deus, adorar Ele, glorificar Ele, servir a Deus, porque Deus é poderoso e a voz de Deus é tudo na nossa vida. Se nós ficar sem ouvir a Deus, né, para nada adianta estar neste mundo sem a voz de Deus. Nós estamos perdidos no mundo das trevas, da escuridão, do ódio, do rancor, da tristeza. Então, por isso, nós devemos ouvir sempre a voz de Deus, para nós não se perder no mundo das trevas, da escuridão, no mundo da perdição, e nós perder também a nossa salvação. E quando você ouve a Deus, ouve a palavra dele, medita na palavra, tira um tempo para buscar, para adorar, para glorificar a Deus, você está cheio da presença de Deus, você enche da presença de Deus em você, seja bem cuidado, porque o Senhor é o nosso pastor e Ele cuida bem das ovelhas, Ele cuida de nós, né? E o nosso Pai que está no céu também cuida de nós, porque Ele conhece nós, Ele conhece quantas ovelhas tem, Ele conhece quantos filhos Ele tem neste mundo, o nosso Pai conhece até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Então Deus é poderoso, então nós devemos sempre estar meditando, ouvindo a voz de Deus, para Deus estar sempre falando conosco, e Ele fala conosco o tempo todo na palavra. Então você tem que ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Não é só meditar, mas também tem que ouvir, porque quando você ouve a palavra, ela fica guardada no seu coração, né, na sua mente e no seu coração, que é um coração carnal, né, que está sempre ali guardando coisas boas, que é a palavra de Deus, que a palavra modifica, né, nosso coração, transforma, limpa, restaura e faz tudo novo, né? Faz gerar coisas boas, alegria, a paz de Deus no nosso coração e a presença do Espírito Santo. Quando nós ora, quando nós medita na palavra, a presença de Deus entra em nós e faça morada. E assim seja quando nós batiza, quando nós dessas águas, nós purifica a nossa alma, nossa carne, nosso corpo, o nosso pecado fica, né? Tira tudo quando você batiza, você é purificado. Então, você tira, né, o pecado, você pede perdão a Deus, você vem redimir dos erros, do pecado, e Deus vem te purificar. Que você seja uma, larga de ser criatura de Deus para ser um filho de Deus. Assim seja, meu irmão. Batize, desce as águas para você purificar, para você limpar a sua alma, a sua carne, teu espírito de todo o pecado, o engano, todo o mal que você já fez neste mundo e continua fazendo. Porque nós erramos, nós pecamos. Mas quando você se batiza, que você tem a presença de Deus, você vai mudando, você vai ficando transformando cada dia mais com a palavra de Deus, com a presença de Deus. Você esquece, você sabe que está errado fazer o mal, você não faz mais o mal, você nem lembra mais de fazer as coisas ruins, você só precisa fazer o bem, né? E sempre está fazendo o bem, você sempre quer fazer mais o bem, você entende que está errado, que aquilo é pecado, que não agrada a Deus. Então, nós devemos fazer só coisa que agrada a Jesus e nosso Senhor Jesus Cristo, que é ouvir a palavra e obedecer os mandamentos dele, amém? Que Deus venha mudar seu coração também, você passa a ouvir a voz de Deus, ouve a palavra de Deus, tira um minutinho, né, do seu dia, da sua vida. Primeiramente, tira o primeiro minuto do seu dia. Acordou cedo, a primeira coisa que faz, ora, medita na palavra, ouve a voz de Deus, porque a voz de Deus é tudo. Sem a voz de Deus, nós não fazemos nada, né? Então, nós temos que agradecer a Deus pelo dia e ouvir a voz dele, amém? E Deus vem falar com você também na palavra, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, a hora que você for ver o vídeo, né? Que Deus vai falar com você. Não esquece de curtir, de se inscrever neste canal, de compartilhar os vídeos, comentar, deixa um comentário, né? Que Deus venha mudar a sua vida e outras vidas também com essa palavra, né? Que Deus transforma outras vidas. Quando você curte, comenta, a plataforma vermelha sabe que você gostou do vídeo e ela joga o vídeo para outras pessoas, né? Ela espalha os vídeos e os vídeos chegam até outras vidas também para multiplicar e transformar outras vidas, amém? Então, recebe a palavra de Deus nessa tarde. A palavra de hoje se encontra em João 10, versos 11. Eu sou um bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa.
Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou um bom pastor, escolher conselho, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu conheço, e assim como o Pai me conhece, a mim também. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas as ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me conhecem, me convenha, né? E agregas nestas, elas ouvirão e a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor, né? Glória a Deus, né? Que palavra abençoada que Deus está nos dizendo, né? O Senhor Jesus disse nessa palavra que Ele é o bom pastor. Ele dá vida pelas ovelhas, Ele cuida de nós, porque nós somos as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o nosso pastor e nós devemos ouvir e obedecer à voz dele. Quando ele fala, quando ele chama, nós devemos obedecer e ouvir a voz do nosso pastor. E nós conhecemos a voz do nosso pastor. E assim como ele conhece a voz das ovelhas dele, que somos nós, né? E assim como ele conhece a voz do Pai, nós também devemos conhecer a voz do nosso Pai que está no céu. E ele disse que deu a vida dele para nos salvar as ovelhas, né? Então, ele cuida das ovelhas. Um bom pastor tem que cuidar delas, né? Cuidar delas para não deixar o inimigo pegar, o inimigo destruir a vida das ovelhas. Assim como ele disse na palavra que o lobo vem, né? O mercenário está ali à porta para tentar destruir, para ceifar a vida das ovelhas, quer tirar as ovelhas do caminho de Deus, da presença de Deus. Mas Deus está aqui neste lugar, Deus está aí abençoando, livrando e guardando as ovelhas dele, que é você, meu irmão. Você, sua casa, sua vida, sua família, Deus está com você, Deus está cuidando de você, Deus está ali guardando, por nenhum mercenário, nenhum lobo tentar destruir, ceifar sua vida, destruir sua vida, né? Que você venha pecar, que você venha descaminhar do caminho de Deus, que você larga a presença de Deus, que você deixe o nosso pastor, é o nosso Senhor Jesus, que servir a ele, de ouvir a voz dele, para ouvir a voz do mercenário, que é do lobo. Conhece quem é o lobo? O lobo é o inimigo que está destruindo a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Ele entra para roubar, assim como as ovelhas estavam no curral, fechada, cercada, protegida pelo pastor que estava vigiando elas. Assim o lobo disfarçava de ovelha para tentar ceifar a vida das ovelhas, roubar elas, enganar elas e tirar a vida delas. Assim é o mal na sua vida. O mal tenta entrar de qualquer brechinha, tenta ver aonde que tem um buraquinho para entrar na sua vida, para destruir sua vida, sua saúde, sua família, né? Sim, é o inimigo, o mercenário. Ele está tentando destruir todo o tempo a nossa família, a nossa vida, a nossa casa. Por isso nós devemos ouvir a voz do nosso pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ouve a voz dele, que é a palavra, medita na palavra dia e noite. Ouve que Deus está te falando, meu irmão. Ouve que Jesus está falando. Jesus está às portas, nós não sabemos quando ele vai voltar. O mundo lá fora está só em guerra, só tem o inimigo, o mercenário está aí destruindo as vidas, destruindo a família, destruindo tudo aquilo que ele encontra pela frente, porque ele quer ceifar as ovelhas que estão perdidas neste mundo. E Deus diz que ele resgata as que estão perdidas também. As que estão perdidas, ouve a voz de Jesus, meu irmão. Você que está aí perdido neste mundo de enganação, da perdição, do pecado, do engano, da bebedeira, Deus te ama também, Jesus te ama. E Jesus está também, você ouve a voz dele também. Quando ele te chamar, você vai ouvir a voz dele, porque ele disse na palavra que os outros também, que está perdido, ouve a voz de Deus, ouve a voz do pastor. E o pastor, né? Nós conhecemos a voz do nosso pastor e os perdidos também conhecem a voz de Deus. Só porque não sabe distinguir qual que é a voz de Deus, se é Deus que está falando, mas você tem certeza que é Deus, porque você nunca ouviu aquela voz. Quando você ouve a voz de Deus, ela muda a sua vida, ela muda seu caminho, ela te transforma, ela te renova, ela te liberta do pecado, do vício, de toda a perdição deste mundo, de engano, te liberta do vício, te liberta de tudo mal. Quando você ouve a voz de Deus, você fica assim, meu Deus, que voz é essa?
Quem está falando no meu ouvido? Você sabe que não é o inimigo, porque a voz do inimigo é enganosa. A voz dele é brana, tentando se destruir assim sua vida, sua casa, sua família. Ele coloca coisa na sua mente que você vai ali e faz. Agora Deus não. Quando Deus fala com você, você fica assim, oh meu Deus, é a voz de Deus, essa voz é de Deus. Ele está me chamando. E hoje eu vou para a igreja. Deus coloca aqui no seu coração, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou buscar Ele, hoje eu vou adorar Ele, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou começar a adorar Ele na Bíblia, eu vou ler, vou meditar, vou ouvir que Deus quer me falar comigo na palavra. Aí você começa a ouvir ali, aquilo ali, Deus vai estar falando com você, meu irmão. Deus está falando com você nessa tarde, entrega a sua vida hoje a Jesus Cristo, porque Ele é o único Salvador, é o único que vai salvar a sua vida, sua casa e sua família, e é o único que é digno da nossa alma. Entrega a sua alma para Jesus, e Jesus vai resgatar a sua alma, que Ele é o nosso bom pastor, e Ele vai nos resgatar, nos curar, nos libertar e nos salvar. Amém? Que Deus venha falar com você nessa palavra, porque Jesus é o que cuida das ovelhas, Ele cuida de você, meu irmão. E Ele cuida das perdidas. Se você está perdido, busque a Deus. Peça a Deus em palavra que você vai ouvir a voz dele também. Como ele ouve a nossa voz, nós também ouvimos a voz do nosso pastor. Amém? Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Que Deus venha tocar seu coração com essa palavra. Fica na paz. Tenha uma tarde, uma noite, um dia abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até breve, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.